Então, primeiramente, vou fazer uma preleção em relação ao que foi definido e trabalhado. O Kremlin e Trump chegaram à seguinte composição: troca de prisioneiros no formato igualitário, 175 por 175. Isso já ocorre ao longo de 3 anos de conflito. Então, basicamente, é mais do mesmo. No caso, a exigência de Putin para que Trump, no caso, interrompa o fornecimento militar. Aliás, a exigência da Rússia é o fornecimento de qualquer sistema de armas e munições de procedência estrangeira para a Ucrânia. Outra exigência: fim da mobilização forçada da população ucraniana para compor as lacunas de tropas. Outra exigência: o reconhecimento de todas as regiões já incorporadas constitucionalmente à Federação Russa e, em grande parte, atualmente ocupadas, embora não inteiramente ocupadas pela Federação Russa, que é Luhansk, Donetsk, Zaporígia e Kherson. Então, e também, no caso, o que foi acordado hoje, o fim por 30 dias de ataques à infraestrutura energética de ambos os países. Ocorre que, de acordo com informações que estão sendo veiculadas, a considerável e crescente perspectiva do Trump e seu governo atender aos reconhecimentos como território russo em relação a essas áreas já ocupadas, forçando a Ucrânia a aderir a esse acordo. A neutralidade da Ucrânia é condição sine qua non, ou seja, imprescindível, embora o regime de Kiev continue exigindo o seu direito, a sua soberania para aderir à OTAN, e, fundamentalmente, o fim do fornecimento militar estrangeiro, creio que é uma tendência crescente que acontecerá, porque os pacotes militares atualmente fornecidos pelos Estados Unidos à Ucrânia são ainda baseados em ordens executivas do governo Biden, que Trump não revogou. Entretanto, isso vai acabar provavelmente para abril, e dificilmente terá uma ordem executiva do governo Trump para fornecer armas, a não ser que haja impasses e uma reviravolta nessas negociações com a Rússia. Então, é importante destacar que estamos longe de um cessar-fogo total, as hostilidades no terreno irão continuar, o emprego de sistemas de armas, por exemplo, ataques aéreos, vão continuar, ataques de mísseis para alvos militares vão continuar, o regime de Kiev vai continuar atacando diariamente com drones o território russo, que é a única abordagem assimétrica que tem para tentar criar algum desgaste à Federação Russa. Lembremos que, como pano de fundo do início das negociações, o regime de Kiev criou uma provocação que deu errado, mas criou da fronteira russa, tentando fazer uma incursão com reconhecimento em vigor em Belgorod ao longo do dia inteiro. Perdeu cerca de 60 soldados e cerca de uma dúzia de blindados e alguns tanques. Iremos analisar também esse atrito que aconteceu na região de Belgorod. Precisamos destacar que não houve qualquer discussão a respeito de Kursk. Os russos continuam promovendo cerco e ataques aos ucranianos que ali permanecem. Segundo consta, são cerca de 2.500 ucranianos ainda presentes na saliência. Uns alegam com um pouco mais, em torno de 7 a 8 mil. Parcela das tropas ucranianas que estavam em Kursk se redirecionaram, umas para o Donbas e outras para ali para a região de Belgorod e outras para áreas assim, em Briansk e também em outras partes de Kursk, para tentar algum reconhecimento de força na fronteira, para tentar criar algum efeito diplomático, algum efeito midiático, demonstrativo de relações públicas. Então, a realidade é essa. Continuam batalhas fratricidas em vários eixos do perímetro operacional. Não houve interrupção nenhuma de hostilidades. Por isso que falamos nas lives anteriores. Não acreditem nesses apelos, nesses alardes da mídia mainstream, que já está como certo até a tropa britânica na Ucrânia. Aí vamos rememoriar Manuel Garrincha, na Copa de 62. E aí, já combinou com os russos? E o pior ainda,
toda falácia a respeito da nova superpotência militar da União Europeia. Aonde? Como? Já houve dissidências dentro da União Europeia. Itália e Espanha negaram-se a aderir ao plano da Callas de estabelecer um financiamento e uma contratação exorbitante de empréstimos para se rearmar, sabendo que os custos vão ser proibitivos. Os países já enfrentam crise fiscal enorme, crise social e energética imensas, e vão aderir a um plano translocado. Então, a mídia ocidental fez diversas matérias que são praticamente certezas apologéticas. Deu tudo errado. Então, e há desgaste cada vez maior, de acordo com informações que nós temos mais críveis, do governo Trump em relação à Ucrânia, um desejo de se livrar. Em relação à Ucrânia, eu vi uma análise de Jeffrey Sachs hoje, muito pertinente, que o regime de Kiev não vai aderir a nenhuma dessas condições dos Estados Unidos. Ou seja, abrindo pretexto para os próprios Estados Unidos abandonarem a Ucrânia e buscarem atender aos seus interesses. O governo Trump tem forte assertividade em relação a inúmeros interesses econômicos. Foi eleito para isso. É a questão de gerar pelo menos uma secessão na Groenlândia, para estabelecer bases ali naquela região, tendo em vista o interesse no Ártico, definir acordos de terras raras com a Rússia, ter alguma garantia por parte do regime de Kiev em relação ao ressarcimento dos alegados 350 bilhões de dólares fornecidos, que Trump disse que iria recuperar para o seu eleitor, buscar negociações favoráveis já aos Estados Unidos em relação ao Canadá, em relação à China, à própria União Europeia. Trump tem pressa em relação ao problema migratório ilegal, a qual foi a sua grande plataforma eleitoral. Precisamos, portanto, destacar tudo isso. A contenção em relação ao Irã, que é um grande foco. Então, Trump precisa se livrar desse problema da Ucrânia. Então, se o regime de Kiev der pretexto para não aderir ao cessar-fogo e às condições americanas, pode ser que simplesmente, gradativamente, o governo Trump, que está reformulando o pessoal das agências, porque sem reformular o pessoal das agências não vai conseguir a adesão e a operacionalidade dessas políticas, é importante nunca negligenciar o chamado Deep State norte-americano, ele vai gradativamente abandonar a Ucrânia. Não vai ser abrupto isso, não vai ser da noite para o dia, mas gradativamente ir diminuindo qualquer tipo de assistência, qualquer tipo de contato. Ainda que haja declarações públicas de buscar paz, de buscar isso, buscar aquilo. Há um cansaço por parte do governo Trump em relação à Ucrânia.